Muito bem. Então, hoje nós vamos de língua portuguesa. Estamos finalizando a nossa apostila, né? Hoje finalizamos ela. Nós vamos na página 88, tá? Todos com a apostila em mãos, lápis também, para quando precisar a gente já ir respondendo as atividades, ok? Então, língua portuguesa, página 88. A prof vai ativar a câmera para ficar melhor a internet, tá bom? Mas a prof está aqui. Vamos lá. Muito bem. Lá na página 88 diz assim, ó. Conviver. Seja com os amigos da rua ou do bairro, seja com os colegas da escola, pode às vezes não ser uma tarefa simples. Leia este texto para conhecer mais sobre o assunto. Muito bem, então nós temos um textinho ali que diz assim, ó, e se pegarem no meu pé? Então vamos realizar esse textinho para que nós possamos responder as atividades, tá bom? Pedro, leia para a prof, por favor. Página Tá. 88. Acho meu amigo um pouco dan. E às vezes digo isso a ele. Estou querendo xingá-lo menos porque sei que ele fica chateado. Diz que Raquel Wagner 11 Shank Wine 10 que é aluno novo na escola. Diz que não se importa, mas depois confessa que fica um pouco chateado. Afinal, o que fazer quando alguém pega no seu pé ou quando um colega começa a fazer brincadeirinhas desagradáveis, como xingá-lo de baleia espinhento ou chulesento? Em uma briga entre duas crianças, aquela que consegue se manter mais calma e não revida o xingamento da outra sempre tem vantagens, diz a professora Rita de Cássia Fraga. Numa boa, o depoimento de Mark Cauchy 11 parece ser o mais indicado para as horas difíceis. E quando você é colocado de castigo, fica bravo e acha que foi injustiçado. É melhor cumprir primeiro o castigo e evitar mais brigas e depois discutir com seus pais o que você achou injusto, explica Fraga. E quando alguém pega no seu pé e começa a xingá-lo sem parar, a psicóloga Hollis Sabuan fala que se você achar que está difícil sair dessa situação sozinho ou sozinha, o melhor sempre é pedir ajuda de um ou uma adulto ou adulta. Muito bem. Então, nós temos um textinho ali, obrigada, Pedro, falando sobre algumas coisas que acontecem na escola, né? Às vezes tem aquele coleguinha que pega no nosso pé, que xinga. E como que você reage diante de uma situação como essa? De algum coleguinha que pega no seu pé, que xinga você, que fala alguma coisa que você não gosta? O que que você faz? Você fala para um adulto, ou você revida, ou você bate no colega, o que que você faz? Eu, eu bato na minha mente. Você bate na sua mente? Tipo, eu crio essa pessoa na minha mente e falo tudo o que eu quero falar pra ele na minha mente. E você não falaria para ele? Não, porque eu sei que assim só causaria mais discussão. Interessante, Pedro. Maria Eduarda disse que Obrigada. falaria para um adulto. Quem mais? Alguém mais quer expor uma ideia? Eu falaria para um adulto. Ok. Guilherme? Aí o adulto ia. O adulto tem permissão, né?
Se hoje em dia a gente chega brigando assim, a gente que se dá mal. Ok. Pode falar o seu, Gui. A Débora disse que falaria para um adulto, para a professora, a Sofia também. Gui, você falaria para um adulto? Você revidaria? O que que você faria? Eu juntaria minhas raivas. Muito bem. Então, aqui, ó, a psicóloga aqui diz que quanto mais a gente não rebate, menos a gente discute, melhor, né? Quem não faz isso leva mais vantagem, diz a professora Rita de Cássia ali no texto, né? E é verdade, não precisa a gente ficar discutindo, não precisa a gente ficar revidando, tá? A melhor saída é você sempre falar para um adulto, ou para a mamãe, o papai, ou a professora, no caso aqui da escola, né? Sempre falar para um adulto e que o adulto vai saber direcionar isso. Muito bem. Para 1, 2 e 3, ainda na página 88. A 1, a 2 e a 3 é só para nós comentarmos, tá? Número 1. Você já passou ou viu alguém passar por horas difíceis na escola? Vocês já viram algum coleguinha passar? Eu já. Eu já vi. Quem passou? Davi ou Pedro? Eu. O Pedro. Pedro? É. Você comentar ou não? Eu prefiro não comentar. É porque eu quase não lembro muito. Porque faz um tempo. Vamos na número 2. Por que a autora coloca a palavra difíceis entre aspas? Por que essa palavrinha difícil está entre aspas? Por que vocês acham? Prof, Oi. porque as pessoas estavam passando por xingamentos e isso é difícil de superar. Porque estavam passando por uma situação difícil, né? Sim. Muito bem. A número 3. Quando uma brincadeira se torna agressiva, como que você sabe que aquela brincadeira já não é mais brincadeira, é uma brincadeira agressiva? Prof, é quando uma pessoa começa a xingar, começa a maltratar, ameaçar, ou até bater na pessoa, agredir a pessoa. Isso já se torna uma brincadeira agressiva. Na minha opinião. Prof, posso falar? Muito bem, Sofia, isso aí. Posso Vamos falar sempre assim, o colega parar de falar e aí o outro começa, tá? Vai, Manu, pode falar. Prof, eu tô assistindo uma série e daí a menina ela é ruiva e ela tem sarda. Aí os garotos lá da escola dela ficam falando que ela é uma cachorrinha e fica falando na janela pra ela ficar olhando pra eles e eles ficam zoando dela. Então, isso aí não pode, né? É. Muito bem. Vamos na página 89 agora. Agora nós temos que responder aquelas atividades. Número 1. Essa reportagem tem relação com o texto lido na página 80? Tem alguma relação com o texto que nós já lemos lá na página 80? Lá na página 80 é o textinho sobre regras de convivência, né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Eu acho, prof. Prof, eu acho que não, porque tipo, no outro mostra coisas boas pra gente fazer. E nesse aqui tá mostrando que as pessoas fazem coisas ruins com as outras pessoas. Eu posso falar, Muito bem, Sofia. Você colocou a diferença entre os dois, né? O da página 80. É, mas eu acho que tem alguma em comum, porque isso também ajuda a gente a se proteger também e tal. Mas pode falar, Pedro.
prof, ó, eu acho que sim, porque, tipo, os dois são como lidar com, tipo, como as regras de convivência. Então, é tipo um jeito de conviver com a pessoa. Ela falar isso é tipo um modo de conviver. Então, sim, eu acho que tem alguma coisa a ver sim. Isso aí, muito bem. A Sofia colocou a diferença entre os dois textos, né? O da página 80 fala sobre regras de convivência, né? Alguns tópicos. E esse da página 88 já conta uma historinha, já conta algo relacionado ao nosso dia. Porque eu continuo falando sobre bom convívio, né? A melhor forma de conviver com um colega. Então, número 1, sim, pois o assunto continua sendo o bom convívio. Respondam lá. A número 2, para elaborar o texto e se pegarem no meu pé, a autora entrevistou algumas crianças. Quais são seus nomes e suas idades? Tem 3 crianças lá. Quais são elas? 3 crianças que aparecem lá na reportagem. Tá bem no comecinho da reportagem. Prof, como se lê o WA? É o começo do nome de uma criança. É a Raquel Wagner, né? Raquel Wagner, de 11 anos. Quem é a outra criança? Raquel Wagner é o Shine Hall. Rai, de 10 anos. É. Mais uma. Mark Koch 11. Isso, de 11 anos. Então, responda lá, número 2, tá? Ô, prof, que página que é? A número 3. Além das crianças, 2 outras pessoas colaboraram com as informações para a construção desse texto. Quem elas são? Quem são as outras pessoas além das crianças?
Os adultos? Sim. Mas quem são os adultos lá da reportagem? A professora. Rosemary Sayon. Professora Rita de Cássia, né? E a Sim. psicóloga Roseli Sayão. Muito bem, então, número 3. Ô, prof, Oi. a senhora sabe que página que é que matéria? Já falei, língua portuguesa, página 89. Número 4. Circule no texto os sinais gráficos que marcam o começo e o fim de cada fala na reportagem. Qual que é o sinal gráfico lá na reportagem que marca o começo e o fim de cada reportagem? Vamos ver quem vai saber. Tipo aquelas vírgulas que fica em cima. E Parênteses. não. Abre aspas. Aspas, né? São as aspas. Então, vocês vão lá, voltar no textinho da reportagem e vão circular todas as aspas que tiver lá no textinho, tá? Achem todas e circulem só as aspas. O que é aspas, prof? É um sinal de pontuação que parece duas vírgulas, mas elas estão em cima ao invés de ficarem embaixo ali da palavra. Ah, tá. Tá bom. Muito bem, agora nós vamos para número 5.
Uma das opiniões apresentadas no texto não está marcada por esses sinais. Encontre-a e copie neste espaço. Qual que é a opinião que está lá no textinho que não está entre aspas? A opinião é a É fala a parte do final. de quem? É a parte do final. Lá no finalzinho. Muito bem, da psicóloga Roseli Saião, né? Isso. Ela fala que se você achar que está difícil sair dessa situação sozinho, o melhor é sempre pedir ajuda de um adulto. Então, escrevam lá na número 5. Muito bem. A última agora, número 6. Releia esse trecho. Nós temos ali um trechinho, ó. Em uma briga entre duas crianças, aquela que consegue se manter mais calma e evita o xingamento da outra sempre tem vantagem, diz a professora Rita de Cássia Fraga. Você concorda com essa afirmação? Por que ficar nervoso? E responder pode ser pior? O que vocês acham? Vocês concordam com essa afirmação? Deve sempre ficar quieto, nunca responder, porque se responder é pior. E aí? Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão elaborar essa resposta. Se sim, por quê? Por que eu preciso ficar quieto e não revidar? Porque senão vai arrumar mais confusão ainda. Muito bem. Prof, Oi. porque vai causar mais raiva nas pessoas. Pode causar mais confusão ainda.
Então, muito bem. A 6 é a resposta pessoal, tá? Elabore aí a sua resposta. Vamos lá, finalizem para nós irmos para a próxima página. Eu já fiz tudo, já tô na outra página. Ô, profe, coloca a resposta da 5, que eu saí sem querer, desapareceu do chat. Ah. Agora nós vamos lá na página 90, pontuação. Nós vamos falar agora sobre aspas. Bem do ladinho aí, ó, tem o desenho das aspas, né? Parece duas vírgulas juntas, mas elas sempre ficam na parte assim de cima da letrinha, né? Elas não ficam embaixo. Vamos ver o que elas significam, quando que usamos elas. Então, acompanhe a leitura na apostila de vocês, tá? Então, ó, no texto da página 88, você pode observar repetidas vezes o uso de um sinal de pontuação chamado aspas. A prof até pediu para vocês circularem elas lá no textinho. Então, ó, aspas são indicar falas diretas de pessoas, indicar palavras fora do sentido habitual, indicar palavras inventadas ou indicar expressões populares, gíria e tudo mais. Então, ó, esses 3 tópicos fala, né, para que serve as aspas. Já podem anotar aí do ladinho, ó, prova. Isso vai cair na prova, tá? Já anota aí para vocês estudarem. Pontuação, aspas. Número 1. Escreva para cada uma destas frases o que as aspas estão indicando. Então, letra A. Você não percebe que esse apelido deixa o Marquinhos boladão. Vocês percebam que a palavra boladão está entre aspas. O que está indicando ali? Por que essa palavra está entre aspas? Porque é tipo uma palavra que quase os adultos nem usam. Não, professora, a resposta é por causa que para você ficar mais ligado, ficar mais prestando mais atenção naquilo que a pessoa está descrevendo. Muito bem, as duas respostas estão certas. Mas nesse sentido ali, ele quer significar o quê? Uma gíria, né? Uma expressão popular. Quando eu falo você está boladão, é porque você está boladão, alguma bola pegou em você? Não, porque é uma expressão popular, tá? Então, as aspas estão indicando ali uma expressão popular, uma gíria, que significa que a pessoa está aborrecido, chateado, né? Eu uso essa palavra quando, tipo, eu tô com meus amigos e a pessoa tá com raiva. Pois é, olha aí. Então, respondam lá no número 1. Letra A.
Galera, o dia que for ter revisão, a prof vai avisar. Não se preocupe, as provas é só semana que vem, tá? Nós temos tempo suficiente para revisão. Não se preocupe, quando for revisão, a prof vai avisar e a prof vai preparar a revisão para vocês, ok? Então, não precisa ficar desesperado, nem ficar pedindo, nem ficar perguntando. A hora que for, a hora certa de fazer revisão, a prof vai mandar, vai falar para vocês, ó, hoje é revisão de tal matéria, aí nós vamos fazer a revisão, tá? Não se preocupem com isso. Vamos focar em finalizar a apostila hoje e pronto. Letra B. O guarda rodoviária disse, aí abre aspas, né? Muita atenção ao trânsito nas estradas durante o feriado, fecha aspas. O que está indicando? Uma gíria, uma fala ou uma palavra inventada? Para tomarem cuidado Tá no indicando. Está indicando Esqueci a palavra. uma gíria, uma fala ou uma palavra inventada? Está indicando uma fala direta, né? Muita atenção ao trânsito nas estradas durante o feriado. Alguém está falando isso, né? Então, está indicando uma fala direta. Isso vocês vão colocar na letra B. A letra C, conversar com as pessoas e ajudá-las é o meu, abre aspas, refazimento, fecha aspas. Após um dia cansativo. A palavrinha ali, refazimento, entre aspas. As aspas estão indicando o quê? Uma fala, uma gíria ou uma palavra inventada? Quem sabe essa? Ninguém sabe? Pode falar mesmo. Refazimento. Conversar. Uma palavra? Uma palavra inventada, né? Refazimento significa que ele está refazendo aquilo que ele já fez. Muito bem. E as aspas, então, ali estão indicando uma palavra inventada. Essa é a letra C. Vamos lá, acelera aí. Nós temos a número 2. Vamos acompanhar a leitura ali na número 2. Leia a fala de um aluno do 4º ano para a sua turma sobre uma importante regra de boa convivência. Texto A. Galera, vamos aí ter consciência e jogar o lixo na lixeira. Sem noção esse pessoal que não recolhe o próprio lixo
e deixa tudo espalhado. Agora observe a mesma orientação sendo transmitida pela diretora da escola. Texto B. Queridos alunos, vamos nos conscientizar e jogar lixo na lixeira. Não é correto que algumas pessoas não recolham o próprio lixo e deixem espalhado. Muito bem, agora vamos responder. Página 91, letra A. Por que os dois textos estão entre aspas? Por que você acha? Porque indica uma coisa direta e uma coisa, tipo, séria, um aviso. Uma coisa direta. Muito bem, os dois estão indicando o quê? Uma fala, né? A fala de alguém. Oi, Gui. Uma coisa importante. Isso, estão indicando também uma coisa importante, né? Mas as aspas indicam a fala direta, né, do aluno e da diretora. Na letra B, classifique o tipo de linguagem empregada em cada texto. O texto A é uma linguagem formal ou informal? Formal? O texto A é uma linguagem informal, né? Ele fala por meio de gírias, ele não fala da forma culta. E o texto B? Formal. Uma linguagem formal. Então, marquem o X lá na letra B. Eu e o Pedro estamos respondendo quase tudo. Letra C. Quais marcas permitem classificar a linguagem de um texto como formal e o outro como informal? Como que eu sei quando um texto é formal ou informal? Pois Quando um tem um monte de gírias, que normalmente... Depois do outro. Quando um tem um monte de gírias e o outro está falando, tipo, esse texto da letra A fala: galera, vamos aí ter a consciência de jogar o lixo na lixeira. Sem noção, esse pessoal que não recolhe o próprio lixo e deixa tudo espalhado. Ele tá falando como mais, tipo, informal. E o outro tá falando: queridos alunos, vamos conscientizar e jogar o lixo na lixeira. Não é correto que algumas pessoas não recolham o próprio lixo e o deixem espalhado. É uma diferença bem grande de gírias. Muito bem, isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, professora. É porque uma usa gírias e a outra fala de um modo mais formal, como poderia e será. O outro não, usa gírias
ou usando gírias diferentes. Uma grande diferença entre os dois. Muito bem, isso mesmo. Agora, número 3. No texto, espaços de convivência, apresentado na página 85, que tipo de linguagem é empregado? Formal ou informal? Explique. Então, vamos lá na página 85. Vamos dar uma olhada naquele texto que nós já lemos. E vamos responder. Aquela linguagem ali, o que vocês acham? É formal ou informal? Eu acho que é uma linguagem formal. Muito bem. Uma linguagem formal, né? Textos informativos, ele é um texto informativo. E normalmente textos informativos publicados em jornais e revistas em geral apresentam linguagem formal, né? Sem o emprego de gírias ou jargão e essas coisas, né? Então, muito bem. Número 3. Prof, por que as pessoas estão saindo da videoaula ao vivo? É o quê? Não. Porque as pessoas não. Prof, manda de Você novo. pode mandar 3 de novo, por causa que eu saí sem querer. O meu também também. saiu. Saiu do O meu nada. saiu. Eu não apertei nada e o meu saiu do nada. Eu também não O meu também saiu do nada. Desliga o áudio. Ô, gente, a prof tá aí? Oi, Davi. Ah, tá. Porque tinha caído. Depois voltou. Vamos lá, acelera. Terminem a 3 para a gente continuar. Ô, prof, Oi. saiu tudo do chat. Porque a conexão da senhora saiu. Da senhora voltou, daí não tá mais aparecendo no chat. Coloca de novo a 3. Já tá lá.
Prof, eu já terminei. Muito bem, nós vamos então ali continuar falando de pontuação, mas agora nós vamos falar de ponto e vírgula. Acompanhe a leitura na apostila de vocês. Leia agora um trecho da Constituição Brasileira e observe seus sinais de pontuação. Vamos lá então, título 2, aos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Número 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Número 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Percebam que no final do 1 e do 2, né, no final de cada tópico ali, nós temos a pontuação, ponto e vírgula, né? Como que é o ponto e vírgula, prof? É aquele que tem o pontinho em cima e a vírgula embaixo. Vamos na página seguinte agora. Página seguinte, nós temos a continuação do textinho, né? 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Mais uma vez, finaliza ali, né, com ponto e vírgula. O 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ponto e vírgula de novo, né? Muito bem. Nós vamos ali para o número 1. Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar os direitos apresentados no primeiro parágrafo? Presta atenção, o sinal de pontuação foi utilizado para separar os direitos. Qual foi? Separar os direitos. Foi o 2 pontinhos. Não. Prof, em que página? Página 92. Foi a vírgula, né? A vírgula que serve para separar. Então, número 1, vírgula. A 2, a 3 e a 4, nós só vamos discutir sobre elas, tá? Vamos lá, número 2. Circule o sinal de pontuação dos tópicos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, vocês vão circular o ponto e vírgula que tem nesse trechinho da Constituição Brasileira que a prof acabou de ler. Então, circulem lá o ponto e vírgula. Rapidinho. Número 3. Você sabe o nome desse sinal de pontuação e para que ele serve? Sabemos que é ponto e vírgula, né? Mas para que ele serve? Vamos ver. Acompanhe a leitura. Para escrever um texto instrucional, texto instrucional, ou seja, texto que nos instrui a alguma coisa, né? Em forma de lista, com regras, leis, orientações ou dicas, por exemplo, uma em cada linha, deve-se observar algumas regras de pontuação. Vamos lá, então.
Primeiro tópico ali, ó. Ao final de cada item apresentado, pode ser usado ponto e vírgula ou ponto final. Igual quando tem ali os tópicos da Constituição Brasileira, né? Tem o 1, o 2, e no final de cada tópico tem o ponto e vírgula. Então, pode ser usado ponto e vírgula ou ponto final. Segundo tópico, se você usar ponto e vírgula, cada item deve ser iniciado por letra minúscula. Terceiro tópico, nesse caso, o último item, e apenas ele, deve receber ponto final, por ser o último elemento da lista. Agora, o último tópico, se você usar ponto final em toda a lista, cada item deve começar com letra maiúscula. Então, se eu usar ponto e vírgula no final de cada item, meu próximo item que eu começar, eu tenho que começar com letra minúscula. Se eu usar ponto final, aí eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Então, muito bem, agora já conhecemos mais sobre este sinal de pontuação, né? Número 4. Agora que você já conhece algumas regras de boa convivência, escreva em seu caderno 2 listas delas. Na primeira, utilize ponto e vírgula e para separar cada regra. Na segunda, utilize ponto final. Então, o que vocês vão fazer? Ó, a número 4 fica, então, como tarefa para casa. Tarefa para casa, anotem aí, número 4. Prof, Oi? eu não tô te escutando. Tá sim, como você tá me respondendo? Prof, Vamos lá, então. Deve ser a internet, tá oscilando. Daqui a pouco já volta. Então, a 4. 4, tarefa para casa. Vocês vão escrever no caderno de vocês 2 listas, né? Sobre boa convivência. E daí vocês vão decidir se no final de cada tópico vocês vão usar o ponto e vírgula ou o ponto final. Tá? Número 4 para casa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? prof, na número 2, é para circular as vírgulas ou o quê? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tá, então eu tava escrevendo 1000 vezes no chat e ninguém me respondia. A 4 é para casa, né, prof? A 4 para casa, é isso. Prof, que página? Na página. Que página que nós estamos, Manu? Prof? Página 92. Prof, que página? Você está ouvindo, Manu? Manu, Oi. a mesma página que você tirou, 92. Agora a gente vai para 93, né? Então, ali, ó, na página 93, nós temos algumas figuras, nós temos que observar que regras que são essas, né? Que regras de convivência. E nós temos que descrever ali naquelas linhas ao lado da figura que tipo de regra que é. Por exemplo, a primeira imagem ali, tem várias pessoas na fila, então qual que é a regra dali? É porque a menina de vestido rosa, ela furou a fila da menina de vestido amarelo. Qual que é a regra, então? Não furar a fila. Não furar fila. Muito bem. Então, isso que vocês vão colocar ali na primeira imagem. Não furar fila.
Essa é uma das regrinhas de convivência. A segunda imagem, qual que é a regrinha ali? Um metro de distância. Elas estão se cumprimentando, né? Então, ó, cumprimente as pessoas. A segunda imagem, cumprimente as pessoas. A terceira imagem. Ajudar os mais velhos. Ajude as pessoas. Não quanto ajudar os mais velhos, quanto ajudar todo mundo, né, prof? Sim. Gui, em qual imagem que você tá? Na segunda. Na segunda? Tá, a terceira, ajude as pessoas. O prof mandou lá de novo no chat. Virando a página, na página 94 agora. Página seguinte, página 94. Qual que é a regrinha ali? Reciclar. Reciclar. Como? Reciclar, prof. Muito bem. Nós devemos sempre descartar o lixo no lugar certo, no lugar adequado, né? Pode ser reciclar, pode ser descarte o lixo no lugar adequado também. Jogue o lixo na lixeira, também pode ser. Prof, Oi. a outra, eu sei a regra. A imagem 5. Qual que é? Sempre esperar quando as pessoas estão atravessando as faixas de pedestre. Quase. Ali nós temos a menininha. Isso, a menininha atravessando a rua, né? Então, sempre devemos atravessar a rua na faixa de pedestre. Essa é a imagem número 5. A sexta imagem. Menininho. Arrumar os brinquedos
brinquedos. Muito bem, né? Sempre devemos arrumar a nossa baguncinha, né? Arrumar os brinquedos, recolher os brinquedos após utilizá-los. Ô, pro... Oi? Última imagem. Sem balão. Não solte, né? Vai lá, termine. Prof, eu posso deixar a minha da última imagem? Pode sim. Quem terminar essa página já pode sair para o intervalo, tá? Vai lá, já podem comer, ir ao banheiro, tomar água, 5 minutinhos. Vou pro intervalo e adeus. Take my hand, my feet, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me.
Guilherme. Deixa eu assistir mais Naruto. Não fala aí não, senão vai contar no microfone dessa. Dolphy. O que foi? Oi, Matheus. É para ir até que página para depois ir para o intervalo? Matheus, cuida do intervalo. Quando a gente voltar, a gente finaliza. É. Muito bem, vamos voltar. Já deu tempo, né, de comer. Vamos todos retornar. Vamos na página 95 agora. Só mais um minutinho, só mais uns 2 segundinhos. Vocês nem sabem aproveitar o intervalo, ao invés de cuidar e comer e fazer alguma coisa, fica aqui ainda. Pronto, página 95, número 2. Vamos lá, voltando. Nós temos ali um textinho e nós precisamos completá-lo, né? Com as palavrinhas que estão faltando. Número 2. Imagine que você recebeu a seguinte mensagem de e-mail. Então, nós temos ali uma mensagem de e-mail, ó. Olá, galera. Vocês são... Que palavrinha se encaixa ali? Vocês são de que escola? Isso, vocês são de que escola? Já vão escrevendo aí, tá? Eu sou da escola Pedro Álvares Cabral e gostaria... Que palavrinha se encaixa ali? De falar. Gostaria de falar... O que mais? De falar... Sobre como resolvemos o problema de convivência que tinha lá em nossa escola. Muito bem. Tudo começou na aula de educação física, quando a professora percebeu alguns bate-bocas entre uns meninos da turma e pediu para que a gente escrevesse em sala umas regras de convivência. Os coleguinhas foram dando ideias, a professora escrevia tudo no quadro e no fim escolhemos as sugestões mais bacanas, aquelas que tinham mais a ver com nossa turma. Depois disso, passou a limpo as regras e nós as colocamos no mural da sala de aula. Melhorou 100% nossas relações. Tchau. Muito bem. Então, todas as palavrinhas aí colocadas, a prof acabou de mandar aí no chat, tá? Número 2. Se você perdeu alguma, verifica lá.
Agora, número 3. No e-mail das atividades anterior, predomina a linguagem informal ou formal? Informal. Peraí. Muito bem, informal. Então, marque o X lá. Número 4. Relacione cada sinal de pontuação com uma de suas possíveis funções. Então, nós temos ali as aspas e o ponto e vírgula. Onde que eu vou ligar as aspas? No de cima? Ó, Peraí. as aspas indicam, separam itens em uma lista de regras, dicas, instruções, etc. Ou indica a reprodução de falas de um entrevistado. Indicar a reprodução de falas de uma entrevistada. Isso, muito bem. Então, vocês vão ligar as aspas no segundo item, né? No segundo pontinho. E ponto e vírgula, então, separa itens em uma lista de regras, dicas e instruções. Então, vai ser um X, né? Profe, só falta 2 páginas para nós terminar a língua portuguesa. Pois é, né? Na verdade, já terminamos, né? Página 96 agora. Página 96. Ali nós temos a Onde que é atividade para ligar as aspas? Que eu não acompanhei. número 4. Página 95. Do primeiro no último e o outro primeiro no último. Vai ficar um X, né? Página 96. 96, ali na número 1. Presta atenção no que vocês vão fazer agora, ó. Vocês vão elaborar uma lista de regras que você considera necessário para um bom relacionamento em sala de aula, tá? Então, eu quero cinco regrinhas. Escrevam aí nesse espaço que tem na apostila de vocês, tá? 5 tópicos, 5 regrinhas falando sobre o que você considera necessário para um bom relacionamento em sala de aula, tá? Podem fazer agora. Quando terminar, dá um ok para a prof. Eu já fiz, prof. Tá, espera os demais agora. Vamos lá, galera. 4 regrinhas, prof. 5.
Vamos lá, finalizem, que daí a gente já finaliza a aula, tá? Profe, eu terminei. Leia a última página. Eu terminei, prof. Oi? Você já vai acabar a aula? Depende de vocês. Se vocês finalizarem, né, a atividade, sim. Já terminei a página 97. Você já É falou. que eu vou. Prof, é que eu tô com dor de cabeça. E daí a minha mãe disse que se a aula terminasse era pra me sair mais cedo. Finaliza essa atividade que daí a gente já termina. Eu já terminei. Então tá. Então vamos lá. Manu, fala aí uma regrinha que você colocou. Peraí. Eu botei não desrespeitar as pessoas mais velhas. Ok, Bárbara. Agora você, fala uma regrinha que você colocou. Prestar atenção na aula. Bem, pode desativar o microfone, vocês duas. Emanuele. Uma regrinha, Manu. Respeitar os colegas. Muito bem. E a professora. Matheus. Pedro, pode falar o seu, Pedro. Oi, prof. Fala uma regrinha que você colocou. Eu, Matheus ou eu, o Pedro? Você, Matheus. Tá. Não bater nas pessoas. Ok, Pedro. Eu coloquei respeitar uns aos outros e os animais. Ok, Davi. Eu coloquei não xingar pessoas e nem outros seres vivos. Muito bem. Sofia. Eu coloquei não interromper a professora e nem os colegas. Ok, agora você, Isa. Não conversar na sala de aula. Legal. Mariana. Não brigar com os colegas. Legal, muito bem. Isso aí, galera. Agora nós vamos lá na página 97. O prof vai explicar o que vocês vão fazer ali. Pode falar o seu, Carol. Não correr. Não correr. Uma das regras que a gente sempre falou aqui na escola, né? Não corre, menino, não corre. Mas essa regrinha vocês nunca cumpriram, né? Tchau, Manu. Vai lá, ó, na página 97. A prof vai explicar o que vocês vão fazer. Tem ali a atividade número 3, né? Ó, registre no espaço a seguir o título da reportagem escolhida e sua fonte, ou seja, onde ela foi publicada. Então, vocês vão pesquisar uma reportagem, tá? Pode ser na internet, revista, jornal, onde vocês quiserem. Uma reportagem que fale sobre bullying. Depois que vocês pesquisarem, acharam a reportagem, vocês vão escrever ali nesse espacinho da número 3 o título da reportagem, né? Sobre o que fala essa reportagem e onde ela foi publicada. Se ela foi publicada num site, se foi na revista, tem que colocar o nome da revista, o nome do site, tá bom? Então, essa é uma pesquisa também que vai ficar para casa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu tenho. A gente poderia escrever o nosso próprio negócio aqui? Ô, prof, já pode sair da aula?
Eu ainda estou explicando, né, Davi? Quando puder sair, a prof vai falar. Espera. O Pedro, seria interessante, seria bacana. Pode fazer, tá? Eu vou fazer o meu próprio. Muito bem. Então, essa página, então, tarefa para casa, tá? Número 3. Pesquisem uma reportagem sobre bullying e escrevam lá. Finalizamos, então, a apostila de língua portuguesa, tá? Verifiquem se vocês têm alguma página que não foi feita, alguma atividade. Peguem, assistam as videoaulas, se você tiver alguma página que não foi feita, tá? E coloquem em dias a sua apostila. Quando for revisão de língua portuguesa, a prof vai avisar, tá bom? Então, beijos, vocês já estão liberados. Adeus, 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 adeus.